Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma resposta. Alguns irmãos têm perguntado sobre a questão desse verso. Esse verso tão importante que Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. João 10:30. Esse texto tem sido usado por muitas pessoas para dizer que Jesus é o Pai. Bem, se você pensa assim, eu gostaria que você ficasse nesse vídeo, ouvisse primeiro, para depois você tomar suas conclusões, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a partir de agora, falar sobre isso. Eu e o Pai somos um. Você já deve ter percebido que Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele começa falando eu, apontando para si, Jesus Cristo, o Filho de Deus, dizendo eu e alguém. Aí ele diz, e o Pai? Deus Pai. Somos. Você já parou para perceber que aqui você tem um plural? Plural quer dizer necessariamente mais de uma pessoa. E é isso que você precisa entender. Jesus é Deus, mas ele não é o Pai. Deus Pai, você está vendo Jesus dizendo, eu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se ele é chamado Filho, ele é Pai. Muitas vezes as pessoas usam o seguinte argumento. Ora, eu posso ser pai e ser filho ao mesmo tempo. Por exemplo, no meu caso, eu sou pai do meu filho e ao mesmo tempo sou filho do meu pai. Mas isso não se aplica quando eu vou dizer que eu sou filho de eu mesmo. Eu não posso ser filho de mim mesmo. Eu também não posso ser pai de mim mesmo. Então, no mesmo relacionamento, eu não posso ser pai e filho. É impossível Jesus Cristo ser filho de si mesmo e ao mesmo tempo ser pai de si mesmo. É impossível você ser pai de você e você ser filho de você. É possível que você seja pai de uma outra pessoa, né, do seu filho, e ser filho de uma outra pessoa, que é o seu pai. Mas você não pode ser pai de você ou filho de você. Entendido isso aí? Então vamos lá. Aqui você vê Jesus falando assim, eu e o Pai somos plural, somos um. Esse um quer dizer aperfeiçoados na unidade. E eu vou te mostrar isso no texto bíblico, tá? Mas não agora, eu quero te mostrar agora um exemplo bem mais simples sobre dois serem um, por exemplo. Né? Esse texto de Mateus 19, tem vários outros textos falando sobre o casal. Jesus responde às pessoas que haviam questionado ele sobre o casamento. Ele diz, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por essa causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá, olha a união, ó, aqui eles se tornam um, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne, uma só carne. De modo que Jesus disse, já não são mais dois, porém uma só carne. Veja bem, talvez você pode dizer, mas esse texto não serve. Isso aí está falando de dois no casamento se tornarem um. Vários textos vão falar isso. Então vamos para o próximo texto. João 17:20. Jesus orando ao Pai, ele está orando, se dirigindo a alguém, evidentemente, e não a si mesmo. Ele diz, não peço somente por estes, pelos aqueles que estavam ali no momento presente, mas também por aqueles, que somos nós, que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos, plural, de novo, sejam o quê? Um. Essa unidade está falando de quê? Que eu tinha dito? Aperfeiçoados na unidade. Então, ser um, o fato de Cristo ser um com o Pai, quer dizer de aperfeiçoado na unidade. E isso vai ser dito exatamente aqui, ó. Tá? Por isso que eu usei esse texto. Então Jesus diz, a fim de que todos, muitas pessoas, todos os discípulos, sejam um. Como que uma multidão pode ser um? A Bíblia fala, por exemplo, e era um só o coração e a alma da multidão. Como é que pode ser um coração? Eles estavam aperfeiçoados na unidade. Quando você lê lá na igreja primitiva, né, que eles, tudo que tinham, eles não falavam que era seu, mas eles tinham uma comunhão, comum, é como um. Então você percebe, Jesus fala assim, a fim de que todos sejam um como? Qual o nível de unidade? Como tu, ó Pai. Ele está dirigindo a alguém. Estás em mim, em Jesus, e eu, Jesus, em ti, no Pai. Também eles, que são esses todos que se tornaram um, né? Que eles estejam em nós. Jesus usa o plural, nós,
para se referir ao Pai e a ele mesmo. E ele fala, para que o mundo creia que tu, o Pai, me enviaste. Ora, se alguém foi enviado, alguém ficou e alguém foi enviado. Por isso que agora Jesus está dirigindo ao Pai, porque ele foi enviado do Pai, do céu para cá, e agora ele se dirige a alguém, que é o Pai. Ele fala, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, sejam, plural, para que todos os discípulos sejam um também. Como nós, de novo, como nós somos. Nós quem? O Pai e o Filho. São um. Então, da mesma forma, para que todos sejam um como? Qual é o tipo de unidade que os discípulos devem ter? Assim como Cristo, né, o Filho e o Pai têm essa unidade. Aí ele fala, a fim de que sejam um como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. É assim que eles vão ser um. Então, ser um é ser aperfeiçoado na unidade. Por isso, no casamento, o marido e a mulher se tornam um também. Eles têm que ser aperfeiçoados na unidade. Tá? Você vai falar, mas é um na carne. Ok, você pega o texto de Miqueias e de Malaquias e vai falar sobre espírito também. Né? Vamos lá. João 14. Tá? Olha que interessante esse texto. Porque ele é usado também para tentar dar a ideia que Jesus, quando diz eu e o Pai somos um, ele estaria dizendo eu sou o Pai. Jesus não está dizendo isso. Ele diz, aqui, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí a pessoa diz, está vendo? Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai. Mas por que ele está dizendo isso? Porque o Pai está nele. E não porque ele é o Pai. Quer ver? Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também é outro, a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, porque eles estão vendo a Cristo, que ele é a imagem do Deus invisível. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Por que Jesus falou que quem vê a ele, vê o Pai? Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Está em Hebreus, a Bíblia fala isso o tempo todo, Colossenses fala isso. Né? Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E hoje você sabe que tanto o Pai como o Filho estão em nós por meio do Espírito Santo. Jesus fala que viremos e faremos nele morada. Aquele que me ama, aquele que tem minhas palavras e guarda, esse é o que me ama. Meu Pai o amará e me manifestarei a ele. Depois ele fala, e viremos e faremos nele morada. Então Deus mora em nós, da mesma forma que Jesus fala, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eles têm essa comunhão. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus não está dizendo que ele é o Pai aqui, porque quem vê a mim vê o Pai. Porque ele é a imagem do Deus invisível. Aí fala assim, um outro texto aqui importantíssimo, preste atenção, isso aqui é fundamental para você quebrar de vez essa ideia de que Jesus está dizendo aqui que eu e o Pai somos um, que ele é o Pai. Quer ver? João 8, 13 a 19. Então lhe objetaram, ou lhe perguntaram, lhe questionaram os fariseus. Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Porque a lei fala que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, aí sim é confirmada toda a palavra. Mas Jesus estava dando o testemunho de si próprio, e ele já tinha falado em outro texto que ele não recebe testemunho de homens. E aí os fariseus diziam, você está dando testemunho de você, então não é verdadeiro, não tem mais ninguém testemunhando acerca de você, de ti. Aí Jesus vai responder, olha a resposta de Jesus, que é definitiva para você entender essa questão. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei. Aí ele explica o porquê. Porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Então agora Jesus vai fazer o seguinte, então eu vou julgar, eu vou tratar de acordo com o que vocês estão considerando.
Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só. Olha aí, ó, não sou eu só. Jesus acabou de falar que não é ele só. Porém, eu, Jesus, e aquele que me enviou. Quem enviou? O Pai. Então Jesus está falando, não sou eu sozinho, não é uma pessoa. São duas pessoas. E isso vai deixar bem claro na continuação do texto. Também na vossa lei, aí ele vai para a lei de Moisés, está escrito, certo? Para ele não quebrar a lei. O testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ó, duas pessoas. Guarda isso, duas pessoas. É verdadeiro. Eu, Jesus, que está falando, testifico. Então, testemunho aqui, ó, testemunho. Testificar é dar testemunho, ok? Eu, Jesus, testifico, o testemunho de mim mesmo. E o Pai, então esse e o, né? E o Pai que me enviou também testemunha, eu também testifico. Então são o quê? Duas pessoas, exatamente como a lei exige, no mínimo, o testemunho dele. Aí ele fala assim, testifica de mim. Então eles perguntaram, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Evidentemente, esses fariseus estavam distantes de Deus, porque Jesus falou, vocês não conhecem nem a mim e nem o meu Pai, né? Então, evidentemente, você vê que eles já estavam ali afastados do Senhor. Se isso aqui não mostrou para você claramente que se trata de duas pessoas, então, vou mostrar um outro texto para ficar ainda mais claro. Mas antes, vamos lá. Que a Bíblia fala, olha, o seu mandamento é este, que criamos em o nome de seu Filho. Qual é o nome do Filho? Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Esse Jesus Cristo é o nome do Filho. A mesma coisa aparece aqui, ó, que fala em João, no finalzinho, fala que muitas coisas poderiam ser escritas acerca de Cristo, mas estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Se ele é o Filho, tem um Pai que o gerou, na eternidade, evidentemente. Mas você precisa entender isso. Então, vamos lá. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Continuando aqui, então, esse texto também vai fechar toda a explicação para a gente compreender isso claramente. Apocalipse 5, verso 1 ao 8, é fantástico esse texto, a continuação, a partir do verso 9 também é lindo, mas vamos lá. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? É o Pai, ok? Deus, o Pai. João está tendo a visão. Aquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, que está na mão daquele que está sentado sobre o trono, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, né? O ancião falou com João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, quem é? Jesus, a raiz de Davi, quem é? Jesus, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Quem é o cordeiro? Que é leão também. Jesus, então está aqui, ó, o leão da tribo de Judá, cordeiro que foi morto, filho. Se aquele que está sentado no trono é o Pai, e esse agora que está sendo visto é o Filho, Jesus, ok? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, quem veio? Esse cordeiro, que é o leão, veio, pois, e tomou o livro da mão, ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, você está vendo uma pessoa, que é o leão, que é o cordeiro, tomando o livro da mão daquele que está sentado no trono.
Está claro que Jesus não é o Pai. Quando ele fala eu e o Pai somos um, ele não está dizendo eu sou o Pai. Jesus nunca disse eu sou o Pai. Ele disse eu sou, ele é. E o de Reva viré assim como o Pai é. Fizemos vários estudos aqui mostrando isso já. Mas ele não é o Pai. Aí fala assim, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Eles vão adorar a Cristo agora. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e começaram a cantar digno é o Cordeiro. Aí eles vão falar sobre de receber a honra, a glória, o louvor. Deixa eu até pegar minha Bíblia aqui, porque como não ficou escrito aí, essa parte eu acho ela maravilhosa, eu acho ela linda. Eles vão falar aqui para o verso 8, aí eles falam, quando pegou, prostraram diante do Cordeiro e cantaram um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo, àquele que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro. Olha, a mesma adoração que é para o Pai é dada ao Filho. Sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém? Então, para a gente concluir esse estudo, Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Mas Jesus Cristo nunca disse, eu sou o Pai. Ok? Peço que você ore por nós, um forte abraço, compartilhe esse estudo com outros irmãos, tá bom? E que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.